abordar três temas, né, que são temas muito importantes para a fenomenologia, né, para a vivência fenomenológica e para a perspectiva fenomenológica, né, e que, portanto, são temas muito importantes para a psicologia do esporte fenomenológico existencial dialógica, né. Esses temas são os temas do empirismo, né, da experimentação e da perícia, né? Ou seja, as características, né, de cada uma dessas dimensões da vivência fenomenológica e as interrelações entre elas, né? Porque o empirismo, né, a experimentação, né, e a perícia que decorre, né, da habitualidade da vivência, da experimentação, né, e do empirismo fenomenológico, portanto, né, são características da vivência fenomenológica, né? Quer dizer, a vivência fenomenológica é eminentemente empírica, né? A vivência fenomenológica é eminentemente experimental, né? E a perícia, efetivamente, a habilidade, né? O refinamento da habilidade, né? Dá-se exatamente como vivência fenomenológica, que é empírica e que é experimental, né? Portanto, a perícia no esporte, né, é eminentemente fenomenológico existencial, é eminentemente ação, dá-se no modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? E, portanto, a perícia, né, na existência de um modo geral, e especificamente a perícia na atividade esportiva, né, na experiência esportiva, a perícia dá-se de um modo fenomenológico existencial empírico e de um modo experimental, né? E é a habitualidade da vivência desse empirismo fenomenológico na prática desportiva, né? A habitualidade da vivência, né, da experimentação fenomenológico existencial que constitui a perícia, né? A perícia seja nos esportes individuais, a perícia seja nos esportes coletivos. A perícia seja, não é, como desempenho individual, a perícia como desempenho dos times, né, das equipes dos esportes coletivos, né? Mas desde já e em todo momento, né, é muito importante nós definirmos e diferenciarmos muito bem o que nós estamos querendo dizer com empirismo, né, com experimentação e com perícia, né? O empirismo e a experimentação, né, nós nos referimos aqui, né, no sentido especificamente fenomenológico existencial, né? Existe um sentido objetivista de empirismo e um sentido objetivista de experimentação, né? Sentidos objetivistas dos quais muitas pessoas não se descolam, né? E não conseguem entender a especificidade da fenomenologia como empirismo e a especificidade da fenomenologia, da vivência fenomenológica como experimental. Então, no sentido que nós falamos aqui, o empirismo é especificamente fenomenológico, existencial e dialógico, né? E no sentido que nós falamos aqui, a experimentação é especificamente fenomenológico, existencial e dialógica, né? Dá-se, ou eles dão-se, né, essas características no modo de ser do ator, que é o modo de sermos da ação, que é o modo de sermos da vivência fenomenológica, que é o modo pré-reflexivo, pré-conceitual, né, da ação, né, ou seja, o modo de ser do ator, na duração de sua momentaneidade instantânea, é o modo de ser do ator, né, e não é especificamente o modo de ser do sujeito, né, que se constitui com o modo de ser do acontecido, né?
O sujeito que caracteriza a vivência teorética, a vivência reflexiva, né? Sujeito que caracteriza a contemplação de objetos, né? Que é a relação teórica. O sujeito não é o ator, como nós já dissemos, né? O sujeito não é a ação, né? A ação se dá no modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? No modo de sermos implicativo do acontecer. E o sujeito se dá no modo explicativo de nós sermos, no modo de sermos do acontecido, né? Então, nós estamos falando da vivência fenomenológica, da ação, né? Da interpretação fenomenológico-existencial, que se dá no modo de sermos da ação, no modo fenomenológico existencial de sermos da ação, né? Então, os momentos de vivência desse modo de sermos fenomenológico existencial, né? São momentos eminentemente empíricos, né? Quer dizer, essa constatação do caráter empírico da consciência, né, já é uma constatação do Aristóteles, né, na medida em que ele começa a desenvolver, né, a sua ciência natural, os seus estudos em ciência natural, e ele define o empirismo como método de sua ciência natural, né? Então, num dado momento, né, ele se interessa pela consciência, né? E ele resolve estudar a consciência e ele entende, né, que o método para estudar a consciência é o mesmo método das ciências naturais, né? Ou seja, na medida em que o método das ciências naturais é o empirismo, né, o estudo da consciência, né, deve se dar numa perspectiva empirista. O método de estudo da consciência é igualmente um método empirista, né? Ou seja, né, o estudo da consciência, né, dá-se com o mesmo método das ciências naturais. É preciso desenvolver um empirismo da consciência, né? O empírico, né, caracteristicamente, ele quer dizer não teórico, né? Quer dizer, o empírico é o oposto de teórico, né? Ou seja, é a vivência não teórica, né? O desdobramento não teórico da vivência, né? Que se dá no modo fenomenológico de nós sermos, né? O Brentano adota a perspectiva do Aristóteles, né? E o Brentano vai entender que a consciência é empírica e desenvolve a sua fenomenologia como um empirismo da consciência, né? O Brentano vai um pouco mais além, né? Porque o Brentano entende que o modo de sermos, né, da consciência fenomenológica, quer dizer, o modo de sermos da consciência na sua atividade, da consciência ativa, do ato de consciência, né, esse modo de sermos é eminentemente empírico, né, e é o modo de sermos do ator, não é o modo de sermos reflexivo, né, do sujeito na relação com objetos, né? Ou seja, a consciência fenomenológica, a consciência no seu modo pré-reflexivo, no seu modo pré-conceitual, né? A consciência na sua condição de ato não é teórica, né? Ela é eminentemente pré-teórica, ela é pré-reflexiva, né? E, portanto, ela é eminentemente empírica, né? Então, a vivência fenomenológica da gente, né, é eminentemente um empirismo da consciência, né? Na medida em que na prática esportiva prevalece, né, a vivência fenomenológica, né, nos momentos de intensificação, né, da atividade na prática esportiva, né, quanto maior a intensificação, mais fenomenológica a vivência do atleta, né? Essa vivência é, na sua intensificação, uma vivência eminentemente empírica, né? Então, o que a gente pode dizer é que a vivência da experiência desportiva é eminentemente empírica, né? E agora nós podemos tratar, né, do outro termo, né, que é o termo experimentação, né? Esse termo
é um termo muito caro, né, à filosofia do Nietzsche. Né? A filosofia do Nietzsche é eminentemente experimental. Né? Inclusive uma frase célebre dele que diz: eu não quero ouvir falar de nenhuma verdade que não seja avalizada pela experiência, pela experimentação. Né? Então, a experimentação, nesse sentido, tem uma qualidade eminentemente pré-teórica. Né? Não estamos falando aqui da experimentação no sentido científico do termo, ou da experimentação no sentido da psicologia experimental. Né? O sentido científico do termo experimentação, o conceito científico de experimentação, pelo menos científico em termos de ciência explicativa, né? O conceito de experimentação da psicologia experimental não é o único sentido do conceito de experimentação. Né? Num sentido muito mais originário, que remonta à Grécia, né? A experimentação é eminentemente fenomenológica. Né? E o caráter experimental da vivência fenomenológica, o caráter experimental da vivência, né, reside exatamente na entrega ativa, né, à atividade do desdobramento de possibilidades. Né? Quer dizer, a vivência fenomenológica é eminentemente vivência de possibilidades, vivência de forças que se desdobram, né, e que se caracterizam como a ação cognitiva no seu desdobramento. Né? Quer dizer, então, essa vivência da ação, essa entrega à ação, né, esse desportar na vivência da ação, que é a vivência compreensiva e vivência muscular, né? Vivência meramente compreensiva ou compreensiva e muscular. Né? A ação pode ter essas duas modalidades, mas o que é importante é desportar. Né? O desporto na vivência da possibilidade e do desdobramento da possibilidade. A navegação na vivência da possibilidade e do desdobramento da possibilidade. Quer dizer, a vivência da possibilidade e do desdobramento das possibilidades, né, é improvisativa. Né? Ou seja, é imprevisível, e ela é improvisativa. Né? Quer dizer, ela é uma vivência que é cognitiva, né? Mas que é pontual e momentânea. Né? Vivência que se dá na atualidade e na presença. Né? Vivência que é a vivência do desdobramento de possibilidades, é a vivência cognitiva da ação. Né? Esse desdobramento da possibilidade, essa entrega ativa, a atividade da vivência fenomenológica, da vivência da ação, né? Essa afirmação da afirmação, né? Que é a ação como referência, o desdobramento de possibilidades como referência, a vivência da ação como desdobramento de possibilidades, né? É isso que é a experimentação fenomenológica existencial. Né? Então, a própria ação fenomenológica, a própria ação que é fenomenológica, a própria vivência da ação é experimental. Né? E é a própria habitualidade da experimentação, né, que se desenvolve como perícia. Né? Quer dizer, a perícia é a habitualidade da vivência da experimentação fenomenológico existencial. Né? E a experimentação fenomenológica existencial é eminentemente empírica. Então, a habitualidade da experimentação, da vivência da experimentação, né? No nosso caso, na prática desportiva, a experimentação fenomenológico existencial desportiva, né? É que desenvolve a perícia. Né? A perícia decorre da experimentação. Né? Então, a experimentação é eminentemente empírica. De um modo tal, empírica no sentido fenomenológico, de um modo tal que empirismo fenomenológico, experimentação fenomenológica e perícia fenomenológica
né, se implicam mutuamente, né, fazem parte da constituição da ação fenomenológica, né? Quer dizer, a perícia na ação fenomenológica, né? A perícia na fenomenológica da ação desportiva, do desempenho, da performance desportiva, né? A perícia decorre da habitualidade da experimentação, né? Experimentação essa que é empírica. Então, empirismo, experimentação e perícia são inteiramente correlativos, né? E os três, né? Ou as três, nada mais são do que características da vivência fenomenológica da ação, da performance da ação, da performance fenomenológico-existencial da ação, né? E isso, né, já, né, se evidencia de um modo muito claro, né, de um modo muito insofismável, né, no fato de que empirismo, né, experimentação e perícia são palavras da mesma família, né? No fundo, elas querem dizer a mesma coisa, né? Porque tanto empírico como experimentação ou experiência, né, como perícia, decorrem do radical perire, né, que é um importantíssimo verbo grego, né, que significa tentar, arriscar, né? Perire significa tentar, arriscar, né? Correr o risco de tentar, né? Arriscar, né? Ou seja, tentar arriscar o quê, né? O desdobramento de uma possibilidade, né? Que nós, no desdobramento dela, na afirmação dela, acompanhamos desde os níveis pré-compreensivos, passando pelo seu desdobramento ao nível compreensivo, né? E se constituindo como desdobramento de ação, como desdobramento cognitivo de possibilidades. O arriscar e o tentar, né, que é inerente ao verbo perire, que dá origem às palavras empirismo, que dá origem à palavra experimentação, que dá origem à palavra perícia, né? Esse tentar e arriscar tem a ver com a vivência da possibilidade, a vivência afirmativa da possibilidade, né? A possibilidade como centro da ação, né? A possibilidade como orientadora da vivência da ação, né? Não é nenhum princípio teórico que orienta, o que orienta é a própria vivência, né? Então, esse tentar e esse arriscar tem a ver com essa afirmação da possibilidade, afirmação da vivência da possibilidade que permite a fenomenologia da ação, né? E é essa vivência, a habitualidade dessa vivência que constitui a perícia, ou seja, é o empirismo fenomenológico da ação, é a experimentação da ação que permite a constituição da perícia, né? Eu sou perito na medida que eu desenvolvo a habitualidade da experimentação fenomenológico-existencial, que é eminentemente empírica, né? Então, isso, né, oferece um conjunto básico de características da metodologia das psicologias e psicoterapias fenomenológicas existenciais, em particular da psicologia do esporte fenomenológico existencial, né? A perícia em termos, né, de atividade desportiva, em termos de performance desportiva, né? A perícia decorre ou dá-se fundamentalmente, né, como ação fenomenológica, né? Como ação criativa, como ação formativa, como dá-se, né, a esse desdobramento, essa vivência do desdobramento da possibilidade que é a ação.
Então, essa vivência do desdobramento da possibilidade, que é a ação, na prática desportiva, é que constitui a perícia desportiva, né? Então, empirismo fenomenológico e experimentação fenomenológica são elementos centrais da concepção e do método das psicologias e psicoterapias fenomenológicas existenciais, né? E são o caminho para constituir a perícia desportiva, a perícia na ação desportiva, né? A perícia na vivência desportiva, tanto de atletas nos esportes individuais, como de atletas nos esportes coletivos, né? Tanto de atletas nos esportes individuais, como de indivíduos nos grupos de esportes coletivos, como dos próprios grupos, dos próprios times, enquanto unidades de desempenho de prática de atividade desportiva, né? Então, empirismo fenomenológico e experimentação fenomenológica e perícia fenomenológico-existencial na prática desportiva e na vida de um modo geral, né? Mas a prática desportiva ilustra, né, de um modo lúdico como a perícia se desenvolve na vida de um modo geral, né? Empirismo, experimentação e perícia estão intimamente conectados e fazem parte da base fundamental da concepção e do método das psicologias e psicoterapias fenomenológicas existenciais, num sentido geral, e das psicologias e psicoterapias fenomenológicas existenciais, em particular, no esporte.